será que eu preciso ser formado em TI para ser cientista de dados? O negócio é o seguinte, há uma dúvida muito grande na hora que a gente está iniciando a transição de carreira para procurar um posicionamento aqui na ciência de dados, beleza? Então, eu lembro que quando eu estava começando no Banco do Brasil, a gente via alguns requisitos para trabalhar como cientista de dados, na verdade para trabalhar com dados, e a gente via que tinha algumas formações, né, alguns conhecimentos que realmente não tinham muito a ver com dados, né? A gente falava assim, caraca, que estranho, né? E a gente via que existem algumas habilidades ali para a galera que está se formando em algumas graduações, em algumas especializações, que ajudam ali no trabalho, no dia a dia do cientista de dados. Você lembra que quando a gente está trabalhando como cientista de dados, eu falo que a gente navega ali por grandes ciências, né? A gente está aqui, a gente trabalha com o business, né? Então a gente trabalha com o negócio, então a gente trabalha com o negócio, mas a gente também está aqui trabalhando com a TI e a gente está aqui trabalhando com a matemática, a estatística e por aí vai. Né? Então, o cientista de dados é esse cara aqui que tem conhecimento nesses pedacinhos aqui, ó. Ora a gente tem conhecimento do negócio, ora a gente precisa da tecnologia e ora a gente precisa da matemática. Né? Agora, é uma necessidade ser formado em TI? Você já sabe a resposta, né? Você sabe que não, né? Tanto é que eu estou falando para você que eu, né, sou formado em ciências econômicas, né? Em economia. Eu não tenho formação, graduação, especialização na área de tecnologia da informação. Né? Eu sou uma pessoa que sou cientista de dados, a minha experiência é completamente do mercado, e isso se repete para outros alunos também. Né? Mas eu seguidamente trago esse tema aqui, porque muita gente boa poderia hoje não estar surfando essa onda aqui da inteligência artificial, da ciência de dados, por achar que precisaria se formar aí numa faculdade em tecnologia da informação. O que é o cientista de dados? O cientista de dados é o profissional que está ali aprendendo um pouco da programação, um pouco ali da estatística, conhecendo o negócio da empresa para aplicar e resolver os problemas dela. Olha só, é até uma coisa meio contraintuitiva, presta bem atenção nessa parada aqui. Quando você está numa empresa e essa empresa tem um tema específico, né? Então imagina lá que você vai ajudar uma empresa de supermercados, vai. Né? Então uma rede de hipermercados aí espalhado pelo Brasil. Você precisaria, você como um profissional aí da área de tecnologia, obrigatoriamente precisaria ter uma formação específica, né, em, sei lá, em comércio varejista, atacadista, para desenvolver um sistema, para fazer alguma aplicação? Não, né? Não precisaria. E isso é muito claro para esse tipo de profissional, né? Esse profissional ele pensa assim, cara, beleza, eu tenho o domínio da tecnologia, eu não preciso me especializar em varejo, em moda, em seja lá qual for o assunto, para eu trabalhar aqui essa parte da tecnologia. Então, quando eu trago você aqui para a ciência de dados em si, eu queria que você fizesse esse mesmo mnemônico aí. Se eu tenho que aprender o business, que business que eu tenho que aprender para trabalhar com a ciência de dados ou como cientista de dados? É o business da empresa. Faz sentido? E quando eu falo business da empresa, é porque cada empresa ela tem as suas particularidades, onde o cientista de dados pode estar atuando. Vou te dar um exemplo lá do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem muitas diretorias estratégicas, cada uma para cuidar de alguns assuntos. Né? Então pensa aí, tem a diretoria de crédito para desenvolver lá as políticas de crédito, para trazer ali as normas de crédito e também para fazer a modelagem, que é a parte da ciência de dados, que vai entender qual é o comportamento dos clientes que precisam aplicar nesses produtos de crédito, que precisam contratar esses produtos de crédito. Ah, beleza. Então, a área de crédito precisa de cientista de dados, Eduardo. Precisa de cientista de dados. Agora, imagina, aí agora tem a área de controles internos e auditoria. Eduardo trabalhava lá. Aí um dos trabalhos de controles internos e auditoria era exatamente fazer o acompanhamento
e avaliação e validação desses modelos desenvolvidos pelos cientistas de dados da área de crédito. Como que alguém vai avaliar e validar modelos, sendo que a pessoa não teria o conhecimento da ciência de dados, né? Então, dentro da controles internos também precisa de cientista de dados. Então, são dois assuntos diferentes, né? O cientista de dados que está na área de crédito, ele precisava entender o business do crédito para desenvolver modelos, né, para os produtos de crédito. O Eduardo estava lá do outro lado fazendo a validação desses modelos e dados de crédito, de risco. Também lá tem uma diretoria de risco de operações, digamos assim, eu não lembro mais os nomes, né? Risco de mercado. Então a galera que desenvolvia os modelos, as metodologias de risco de mercado, eles também precisavam conhecer o negócio que permeava ali o risco de mercado. Então o cientista de dados que estava lá precisava aprender também a programação, aquela coisa toda que é o ferramental, mas ele também tinha que entender o business onde ele estava inserido para desenvolver essa parada. Então o cientista de dados, ele é exatamente um cara que está ajudando as empresas, exatamente estando ali, ele está ali exatamente aprendendo o business que ele precisa aprender, as regras de negócio mesmo, saca? Aprende também, e aí ele utiliza a TI, mas ele utiliza a TI, um pedaço da TI, e a gente já vai trazer um pouco mais de detalhe do que é TI. Quando eu falo TI, tecnologia da informação, de boa? Então, tudo que é a área de tecnologia, a gente vai chamar de TI aqui agora. E também a matemática, junto com a estatística, que é aquela coisa de interpretar grandes volumes de dados. Beleza? Então, essas são as três grandes ciências ali norteadoras da ciência de dados em si. E às vezes a galera desiste de começar por achar complexo demais. E eu quero mostrar o quão simples é. Né? E a primeira forma de mostrar o quão simples é trazendo esse contexto da necessidade de formação específica em tecnologia. O que acontece? Você tem outras habilidades que vai te ajudar, mesmo você não tendo faculdade de tecnologia, vai te ajudar a trabalhar como cientista de dados. Né? Eu vou dar um exemplo aqui agora. A Carla, eu vou dar um exemplo bem clássico aqui de uma aluna que é cientista de dados. Ela é matemática, beleza? Então, o que ajudou aqui? Ela tem uma formação na área de exatas, né? Então ela trouxe aqui um pouco do que ela já sabe para, junto com a tecnologia, resolver o problema de negócio das empresas. Beleza? Isso acontece só com matemática, Eduardo? Não, com físico. Tem muitos alunos que são físicos. Tem alunos que também são administradores. É só exatas então, Eduardo? Não, humanas. Eu não sou economista. Economistas também são da área de humanas, né? Apesar de tudo. Administrador, contador, tudo isso é área de humanas. Mas eu vou dar o exemplo da Carlinha aqui, que foi o exemplo que eu trouxe aqui. Beleza? A Carlinha, ela não tinha noção do que era ciência de dados, né? Pensa matemática, formada, tal, aquela coisa toda. E aí ela começou a trabalhar como cientista de dados. LinkedIn dela hoje é que nem abelha no mel, como ela gosta de falar, né? Todo mês tem pelo menos umas 3 propostas no LinkedIn para ela, né, trabalhar ali como cientista de dados. Já é cientista de dados. E uma coisa que ela falou que é bem interessante é que, sabendo o básico, já tem muita oportunidade, né? Ela falou uma vez para mim que ela postou uma matéria lá, um artigo que ela fez lá de um case. E aí, cara, por conta desse artigo, o LinkedIn dela ficou bombando, chamando ela. Então, isso é uma coisa que, para mostrar para você, cara, que se você não tem formação em tecnologia, tá tudo bem. Se você já é formado em tecnologia, ótimo. Mas se você não é, cara, tá tudo bem, que também tem vaga a dar com pau para outros profissionais, beleza?